Bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje é a de número 45 e a gente vai fazer a correção do PET 6 da semana 2. Essa aula aí foi produzida para os alunos do 8º ano da Escola Estadual Nila Fará no ano de 2020. A atividade 1 diz o seguinte: faça um desenho esquemático comparando o movimento dos elétrons livres no interior de um fio elétrico que não está ligado a um gerador com o que está ligado a um gerador. Então, o que não está ligado ao gerador está com a chave aberta e o que está ligado a um gerador está com a chave fechada. O gerador é o que vai gerar energia elétrica, uma pilha, uma bateria, alguma coisa desse tipo. Então, acompanhe aí na figura de baixo. Na primeira figura a gente tem uma chave aberta, então a gente não tem aquele fluxo ordenado de elétrons, os elétrons não estão circulando. Então a gente fala que os elétrons exibem um movimento desordenado. E aí, a partir do momento que a chave ela fica fechada, você tem então um movimento ordenado de elétrons, um fluxo ordenado de elétrons. Você tem a passagem então da corrente elétrica. Observe aí na figura da direita. A atividade número 2 está dizendo o seguinte: como devem ser os fios de um sistema com baixa resistência elétrica? Justifique. Então, a gente viu aí no PET, o PET falou para a gente quanto maior o comprimento do fio, maior é a resistência que esse fio vai oferecer. Quanto maior o diâmetro do fio, menor é a resistência. E aí, o terceiro fator para resistência é o tipo de material. Se é feito de um material isolante, vai sofrer bastante resistência. Se é feito de um material tipo cobre, ele é altamente condutor de eletricidade. Então, os fios de um sistema com baixa resistência, eles devem ser fios curtos, porque se for um fio com comprimento grande, vai ter uma alta resistência, e um fio de diâmetro grande, porque se for um fio fino, vai oferecer grande resistência. E obviamente feito de um metal, por exemplo, cobre, que é altamente condutor de corrente elétrica. Se tiver material isolante ali perto, aí ele vai oferecer uma resistência maior. Quer saber como esse farol funciona sem usar pilhas ou bateria? Esse farol utiliza um dínamo, um dispositivo que transforma energia mecânica em elétrica, gerando uma corrente contínua pela rotação de uma bobina no interior de um campo eletromagnético gerado por ímãs. Recebeu esse nome graças à palavra grega dynamis, que significa força geradora de energia. A história dos dínamos para bicicletas é antiga. Em 1888 surgiram as primeiras lâmpadas para faróis de bicicletas alimentados por um pequeno dínamo. Mas o projeto tornou-se viável apenas 10 anos depois, quando ele foi ajustado e seguiu sem grandes modificações até os tempos atuais. Esses dínamos antigos são fixados no garfo ou no quadro da bicicleta. Para funcionarem, devem ser deslocados em direção ao pneu. Com o contato entre as duas partes, é gerada eletricidade através da rotação de uma bobina interna da peça. A iluminação inicia quando a roda começa a girar, aumenta a intensidade quanto maior o embalo e cessa imediatamente ao parar a roda. Na atividade número 4, diz o seguinte: um curioso estudante, empolgado com a aula de circuito elétrico que assistiu na escola, resolve desmontar sua lanterna. Utilizando-se da lâmpada e da pilha, retiradas do equipamento, e de um fio com as extremidades descascadas, faz as seguintes ligações, com a intenção de acender a lâmpada. Aí tem as ligações que ele fez aí, analisando os esquemas mostrados, em quais casos a lâmpada acendeu, justifica a sua resposta. Então, para essa lâmpada acender, você tem que ter um polo positivo, ligado ali num polo negativo, e ligado nesse gerador de energia que vai ser a pilha, para essa lâmpada acender. Então, no 1, ocorre esse polo negativo ligado no positivo ali e a pilha para a lâmpada acender, para ter esse fluxo ordenado de elétrons, essa é a eletricidade. No 3 também. E no 7, atividade número 5,
está perguntando, está falando, né, para explicar com suas palavras o que é resistência elétrica. Então, os materiais eles oferecem dificuldades, né, certas dificuldades para a passagem da corrente elétrica, daquele fluxo ordenado de elétrons. E isso é a resistência, né? Quando você tem um impedimento ali à passagem da corrente elétrica, você diminui a intensidade da corrente elétrica que está passando ali, porque essa corrente elétrica está sofrendo uma barreira, tem uma barreira ali, uma resistência. Então a resistência elétrica é isso, é o impedimento à passagem da corrente elétrica ou do fluxo ordenado de elétrons.